Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre as minhas leituras dos últimos tempos. Tem um vlog de leitura aqui, então não vou comentar sobre os livros que eu comentei naquele vlog, então eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês conferirem. Se eu não me engano, eu fiz umas 3 ou 4 leituras durante aquele vlog, então tem mais aqueles livros, mas eu vou comentar com vocês aqui livros que eu li recentemente, mas que não entraram naquele vlog de leitura. Então, para vocês aí estarem por dentro do que eu andei lendo nos últimos 2 meses. Vou começar falando sobre duas HQs que eu fiz esses dias, que foi Eterna Magia. Esse daqui é publicado pela Darkside e essa edição é maravilhosa, gente. Por dentro ela é lindíssima, tá? Eu fiquei completamente apaixonada. Olha isso. Aqui a gente vai conhecer a história de uma família que vive numa cidade onde tem muita escassez de água, só que eles têm a própria fonte de água, então meio que a fonte deles nunca seca, sabe? É meio que se fosse uma família realmente ali abençoada. A gente tem a nossa protagonista, que é uma jovenzinha, que quando seu irmão volta da guerra, ela acaba notando que ele tá diferente do que ele estava antes, né? Ele vai se casar, ela sente ali um certo ciúmes da futura esposa dele, ele, né, voltou da guerra, então ele tá com muitas marcas ali do que ele viveu na guerra, então eles não estão mais tão próximos quanto eles costumavam ser, e ela tá sentindo bastante isso. De repente, uma mulher acaba chegando ali na casa deles e ela fala que ela se envolveu com o irmão dela durante a guerra, né, e ela volta porque ela se diz apaixonada por ele e ela quer ele na vida dela. Ele acaba negando esse pedido, ele fala que ele já tá casado, que ele ama a esposa dele, e que o que eles tiveram durante a guerra foi, assim, só passageiro. Essa mulher, na verdade, ela não aceita isso e ela é uma bruxa. E ela acaba amaldiçoando a fonte de água deles. Então a fonte de água acaba se tornando uma fonte de água salgada. Então ele já não tem mais água para beber. E a nossa protagonista acaba partindo em busca de tentar resolver esse problema, né? De tentar solucionar. Então ela vai tentar encontrar essa bruxa, tentar entender quem que é essa mulher, por que que ela faz isso, né? O que que ela viu no irmão dela para tentar solucionar esse problema aí da água da família, porque senão vai todo mundo falecer. É uma HQ muito interessante, eu gostei bastante. Os desenhos, assim, a arte dela é sensacional. Eu fiquei super envolvida, assim, na trama. É bem gostoso de acompanhar. Ele tem essa parte de magia, então eu gostei bastante. O final é um pouquinho confuso, mas depois de um tempo, sabe quando você precisa de um tempinho pra digerir as informações que são apresentadas? Então, foi o que aconteceu comigo aí nessa HQ. Eu precisei, eu acho, de um tempinho pra entender a profundidade de algumas coisas que aconteceram nessa história. Então, fica aí a indicação pra vocês, eu gostei bastante. E a outra HQ que eu li recentemente foi uma favorita. Eu acho que depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais sensível para algumas coisas, principalmente coisas relacionadas a crianças, né? Eu já era super sensível em relação a isso, mas depois que a gente se torna mãe e a gente tem uma criança em casa, esses assuntos acabam pegando muito. E essa HQ que eu li é Quando as Estrelas se Espalham. Aqui a gente vai conhecer a história do Omar, que é um dos escritores, né? A Victoria, ela é a desenhista da graphic novel, e o Omar é o que conta a história pra ela, porque é a história de vida dele. Então, o Omar, junto com seu irmão Hassan, eles são refugiados. Eles estão ali num centro de refugiados e eles passam anos da vida deles nesse centro, se não me engano são 15 anos. E a gente vai acompanhar um pouco da jornada desses dois meninos. O Hassan, ele tem alguns tipos de problema, ele não consegue falar e ele só fala uma palavra em específico que eu adorei quando a gente descobre o significado dessa palavra, eu achei assim, de arrepiar. E também ele é meio isolado assim, sabe? Porque ele não vai pra escola, tem uma escola dentro do campo de refugiados. E o Omar, ele faz de tudo pra incluir o irmão dele em tudo na vida dele, sabe? Ele dá o sangue pra cuidar do irmão, porque eles estão sem os pais, eles são dois meninos órfãos. Nesse campo de refugiados, eles têm uma tutora dentro desse campo, que é a Fatuma, que também é uma outra refugiada, que ajuda a cuidar deles. Só que assim, é tudo assim muito escasso, comida, água, eles têm que lutar muito, enfrentar fila pra conseguir pegar mantimento, e são 2, 3 tipos de coisas só que eles têm pra comer.
Enfim, ele vai narrar pra gente toda a jornada da vida dele e do irmão. E tudo que eles enfrentaram, sabe? E, gente, é de arrepiar. Quando tem criança, me pega muito. Ó o zoom, o foco. Principalmente agora, como eu falei pra vocês, que eu me tornei mãe. E essa HQ realmente me pegou porque ela é muito profunda, ela vai narrar muito sobre as dificuldades dos dois irmãos e saber que eles realmente passaram por isso, que isso realmente existe, sabe? Que essas situações elas acontecem cada vez mais. É tão triste e você vê crianças nesse ponto e tentando lutar pra sobreviver e eles nunca perdendo a esperança, o que deixa tudo ainda mais bonito, sabe? Dentro dessa história. Eles lutando para manter a esperança, o Omar lutando para conseguir estudar, se formar, para eles serem realocados para um outro país, para eles conseguirem ter um futuro em mente, sabe? Um futuro em vista. E ele tentando cuidar do irmão, tentando trazer o irmão, assim, pra rotina, pra vida na sociedade, ele tentando proteger o irmão de outros meninos que querem, assim, fazer mal pra ele, por ele ter, tipo, alguns tipos de deficiência. Então, assim, gente, é uma história sensacional que eu super aconselho vocês. É da editora N Versos e eu recebi com ele, graças a eles, né? Eles me enviaram essa HQ e, gente, eu fiquei simplesmente apaixonada. É sensacional, é profundo, é tocante. E se você é mãe ou se você tem contato ali com crianças, né? Algum irmão, enfim, sobrinhos, eu acho que vocês vão sentir bastante o impacto dessa história, sabe? Mesmo se você não tiver contato com crianças, né? Você vai sentir o impacto, mas é que quando a gente tem uma criança em casa, como eu falei, a nossa visão muda muito, porque o nosso coração se aperta, porque a gente fica imaginando e se fosse o nosso, entendeu? E é muito, gente, é uma HQ sensacional e eu super aconselho vocês a lerem. É incrível. Aí eu li 2 romances. O primeiro foi Amor nas Entrelinhas. Esse livro, pelo menos até o dia que eu estou gravando, está no Kindle Unlimited. E eu gostei da história, não foi uma história, assim, muito surpreendente. É um grande clichê, tá? Tem cenas hot, bastante. Eu não gostei muito das cenas hot, eu não achei que foi bem, assim, desenvolvidas. Então, não foi o melhor livro com cenas hot que eu já li. Mas é um livro que vale a pena conhecer, que a gente vai conhecer a história da nossa protagonista. Gente, eu tô péssima com nomes, tá? Tô péssima. Depois que eu virei mãe, a minha memória foi, assim, pro brejo. Mas a gente vai conhecer a história da nossa protagonista. Ela trabalha em Dreamland, que é como se fosse a Disney, tá, gente? Tudo se passa aí dentro da Disney, praticamente. Dreamland é um grande parque de diversões, é um grande centro de filmes, de personagens e coisa do tipo. E o nosso protagonista, que é o Rowan, não lembro o nome dele também, ele é um dos donos da Disney, né? Ele é neto de um dos donos. Então ele precisa fazer uma determinada coisa, ele precisa renovar o parque se ele quiser receber a sua herança quando o avô falece. E aí ele acaba encontrando na nossa protagonista, que é uma menina que trabalha num determinado lugar, assim, mas ela é muito criativa, ela sonha em trabalhar na parte de criação de Dreamland. E aí ele gosta das ideias dela e acaba chamando ela pra trabalhar na parte de criação de bonecos, de brinquedos, de festas e coisas do tipo ali do parque. Só que eles acabam se aproximando, tá? E o nosso protagonista, ele não quer nada com nada, ele simplesmente quer cumprir a parte dele pra conseguir a herança, as ações que ele quer. E aí ele não quer nada. Depois que ele cumprir a parte dele, ele vai, zarpar. Ele não quer ser mais o diretor de Dreamland. Minha filha aqui do lado. Ele não quer mais ser o diretor de Dreamland. Depois que ele cumprir essa missão. Mas é isso. E aí eles vão acabar se aproximando. É claro que eles vão acabar se apaixonando. Enfim, tudo aquilo, né, gente? Mas é um grande romance clichê. Eu gostei. Ele é rapidinho de ler. Eu gostei da escrita da autora. É uma série de livros. E até onde eu sei, cada livro conta a história ali de um desses irmãos. Que precisa cumprir alguma coisa pra conseguir a herança. Então tem um que precisa de um casamento. Tem outro que precisa fazer outra coisa. Enfim, cada livro vai contar aí sobre a história de um desses irmãos, que são os irmãos bilionários aí, donos de Dreamland, da nossa Disney aí. E, enfim, pra quem gosta de parque de diversão é uma boa, porque tem várias cenas ali dentro do parque, né, de criação de brinquedos e coisa do tipo. Então, eu gostei bastante desse cenário, porque eu gosto muito de parques de diversão. Então, eu gostei bastante do cenário. Mas o romance é um grande clichê, então se você procura um livro mais rápido de ler, com algumas cenas hot, enfim, é uma boa indicação. Por mais que as cenas hot não são o ponto alto desse livro pra mim, tá?
ponto alto realmente é o cenário. Eu gostei do desenvolvimento do casal, eu acho que eles têm química, mas é um romance clichê. Não é um dos melhores romances clichê que eu já li, entendeu? Mas falando em outro romance, eu li Uma Farsa de Amor na Espanha. Tem a edição aqui em inglês, mas eu acabei lendo no Kindle também, enquanto eu amamentava. Mas a gente vai conhecer a história da Catalina. Ela é uma jovem que trabalha ali numa empresa e ela precisa de alguém para acompanhar ela durante um casamento da irmã, porque o ex dela é irmão do noivo da irmã dela, entendeu? Vai ser parte da família de qualquer jeito. E não foi um relacionamento muito legal que ela teve com esse cara. Então eles terminaram de uma maneira ruim faz alguns anos, mas a família acha que ela não superou porque nunca mais ela encontrou ninguém, nunca mais ela conseguiu namorar ninguém e tal. Mas na verdade, tipo, ela já não gosta mais do cara, ela só quer ficar na dela. Só que a família dela é muito... entra muito na vida dela, sabe? É muito intrometida. E aí quer saber por que ela ainda tá solteira e coisa do tipo. E pra evitar essa conversa, ela gostaria de arranjar alguém pra acompanhar ela no casamento, pra ela não ir sozinha, não dar esse gostinho pra família dela de aparecer sozinha no casamento da irmã, que vai acontecer na Espanha. E aí ela acaba recebendo uma oferta do cara que trabalha com ela, que é o seu inimigo número 1, dentro da empresa, porque ela ouviu ele falando mal dela em algumas situações e tal. E aí esse é o inimigo declarado dentro da empresa e ele oferece a sua companhia para ir pro casamento. Ele descobre que ela tá precisando de alguém e ele oferece a sua companhia para ir ao casamento com ela, para ir até a Espanha com ela. Em troca também, se ela fizer um favor para ele. E aí eles acabam selando esse acordo e ele vai acompanhá-la no casamento da irmã e ela vai acompanhá-la ali num evento que ele precisa participar. E é essa a história, gente. Esse é um clichê que me envolveu bem mais do que o anterior que comentei com vocês. Eu já li O Experimento de Amor em Nova York. Na teoria, O Experimento de Amor em Nova York se passa depois desse daqui. Eita! Se passa depois de Uma Farsa de Amor na Espanha. Então, sim, eu li fora de ordem. Porque a gente vai conhecer ali personagens. São citados. O personagem de Um Experimento de Amor em Nova York é citado nesse livro. Mas dá pra ler fora normal, assim, tá, gente? Não é nada, nossa, vou receber um grande spoiler e tal. Você sabe que o casal vai terminar junto, entendeu? Então, sim. Mas é isso. Eu gostei bastante desse daqui. Achei bem melhor do que Amor nas Entrelinhas. Não que seja do mesmo autor, mas é um livro também que é clichê. É um livro divertido. Eu achei ele mais bem escrito. Se eu não me engano, até tem uma ceninha ou outra, assim, de cena hot, mas ele tem bem menos cena hot do que Amor nas Entrelinhas. Então, se você é uma pessoa que não gosta de cenas hot, Uma Farsa de Amor na Espanha pode ser uma boa pedida. Ele não é recheado de cenas, assim, pesadas e coisa do tipo. Então, pode ser um romance pra você que não curte muito livros com hot, né? Com um monte de cena e que qualquer coisa o casal ali já tá se pegando. Então, é uma boa pedida. E eu gostei bastante da escrita. Eu gosto bastante da escrita da Helena Armas. Então, é isso. Eu quero ler outros livros dela. E para encerrar este vídeo, eu quero comentar sobre um livro que eu li, assim, de forma despretensiosa, estava lá no Kindle Unlimited. Eu tenho a mídia física, eu tenho o livro físico também aqui comigo. Então, eu aproveitei para ler Amêndoas. Esse livro é publicado pela editora Rocco e eu tava louca para ler essa história, porque eu vi muita gente comentando, eu vi muita gente lá na Bienal também falando sobre esse livro. O stand da Rocco também tinha uma parte só sobre amêndoas, isso na Bienal de São Paulo, tá, gente? Do ano passado, 2024. Mas eu tava com muita ansiedade pra ler essa história. E eu acabei gostando, não se tornou um favorito, mas eu gostei bastante. A gente vai conhecer a história de um jovem que ele nasceu com uma deficiência ali em uma parte do cérebro, onde não é desenvolvida a parte de sentir as emoções, sabe? Então ele não consegue demonstrar amor, ele não consegue demonstrar... Ele não consegue demonstrar felicidade, tristeza, ele não entende as emoções das pessoas, o porquê que as pessoas se emocionam tanto, porquê que as pessoas choram tanto, porquê que as pessoas dão tanta risada, sabe? Ele é uma pessoa muito sincera, ele fala tudo na lata, porque pra ele as palavras e o que as outras pessoas falam não machuca, então ele devolve meio que na mesma moeda, não com a intenção de machucar as pessoas, mas ele não entende o que é o sentimento de dor, o que é o sentimento de ficar chateado e coisa do tipo. E a gente vai acompanhar a jornada do nosso protagonista durante uma parte da sua vida e o seu sofrimento em ser meio que treinado pela família para pelo menos tentar demonstrar, fingir estar sentindo alguma coisa, para ele tentar se encaixar
dentro do que as pessoas julgam ser comum, sabe? Pra ele não se sentir tão isolado quanto ele se sente em alguns momentos. Essa é uma história bem profunda, o foco foi com Deus. Essa é uma história bem profunda, eu gostei bastante, eu acho que vale muito a pena conhecer. É um livro curtinho, ele acontece tanta coisa, gente, mas tanta coisa mesmo, assim, sabe, que você não espera. Eu fui pega de surpresa em várias situações, principalmente ali no começo do livro, acontece uma coisa que me veio com 2 pés no peito, que eu fiquei, nossa, não sabia que isso iria acontecer. Mas é uma história que vale muito a pena. Eu gostei da escrita do autor, é um homem? Não, é uma mulher. Da autora, eu gostei bastante. Eu acho que vale a pena se você procura uma leitura mais rápida, envolvente. São capítulos mais curtos, você consegue ler assim, bem rápido, é uma escrita bem fluida, então, enfim, acontece muita coisa. Não foi um grande livro perfeito pra mim, porque tirando essa surpresa do início, não tem grandes surpresas, assim, né? É um livro emocionante, é um livro que trata sobre amizade, sobre emoções, sobre amor, sobre família, sobre essa dificuldade do ser diferente e tentar se encaixar dentro do que as pessoas julgam ser comum. Então, é um livro que ele tem muitas camadas e eu gostei bastante. Foi um livro 4 estrelas pra mim, então acho que vale a pena vocês também aí conhecerem e aproveitarem no Kindle Unlimited, porque como eu falei, pelo menos até o dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está disponível na assinatura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram algumas das minhas leituras. Vou deixar de novo aí o vlog com algumas outras leituras que eu fiz, incluindo um favorito do ano que eu li durante esse vlog. Me chacoalhando os pés. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!